Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, esse texto fala ao nosso coração, nessa noite que se inicia, o primeiro culto da noite, esplendoroso e cheio da sua presença. Quantas almas queridas, quantos irmãos estão aqui e vieram para, Senhor, começar uma semana abençoada, buscando do Senhor o revestimento, o livramento e a proteção. A igreja reunida, Pai de amor, fazendo a sua obrigação de fé, para que esta semana sejamos vencedores mais que vencedores. Por isso, nós te agradecemos, permanece em nós. E a cada um acrescenta virtude, consolo, paz e alegria. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Eu vou falar sobre os 3 erros que um homem não pode cometer. Nós temos uma história, e dentro do meio teológico há uma discussão ferrenha, se isso aqui é uma parábola ou não. Quem caminha comigo sabe que eu não acredito que isso aqui seja uma parábola, porque no meu entendimento as parábolas, elas não citam nomes. Sempre quando você vai estudar a Bíblia, quando é uma parábola, o próprio texto fala que é uma parábola. Contou-lhe Jesus uma parábola. Certo homem é um sujeito indefinido. Aqui não. Nós temos 2 sujeitos muito bem definidos. O primeiro é o mendigo, que recebe o nome de Lázaro. O segundo, o rico. E eu vejo o quanto Jesus é preocupado para não nos envergonhar. Quando Jesus fala que o rico foi para o inferno, para o Hades, ele está ocultando o nome do rico até para não trazer constrangimento. Você já imaginou se esse rico que foi para o inferno tivesse o seu nome? Ia ficar desconfortável para nós lermos esse texto. Eu vejo o cuidado de Deus em nos resguardar de qualquer constrangimento. Então, quando a Bíblia omite o nome do rico, não é porque o rico não tenha nome,
E não é porque essa história é fictícia, pelo contrário. Entendo que é uma história real, onde esse Lázaro possivelmente tenha sido um hebreu qualquer, que viveu antes de Jesus, e que esse rico tenha sido um rico qualquer, que viveu antes de Jesus. Então, no meu entendimento, esse texto não é uma parábola, esse texto é um fato, é baseado em fatos reais, com nomes verdadeiros. Outra coisa que nós precisamos entender: muitas heresias fazem o uso desse texto, interpretando de forma equivocada, porque fere diretamente os seus princípios de credo. Aqueles que acreditam no sono da alma, que após a morte o espírito dorme junto ao corpo, dizem que isso aqui é uma parábola, para tentar se defender de uma possível investida contra as suas heresias. Mais um motivo para dizer para vocês que isso aqui não é uma parábola. Há vida após a morte. Não tem como nós duvidarmos disso. Há punição para quem não está em vida com Jesus. E há recompensa para quem viveu esplendorosamente com o Senhor Jesus. O que muitos se apegam é usando a Bíblia contra a Bíblia. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz lá em Salmos, quando Davi diz: fui rico, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar pão. Eles dizem que esse texto está em contradição com Salmos. Se Lázaro era um homem justo, por que ele mendigava pão? E por conta disso, muitos querem desconstruir, tornando isso uma parábola, uma ficção, para que não haja confrontação com o texto anterior do Velho Testamento. Eu digo para vocês, queridos irmãos, o justo não mendiga pão, mas o justo fica doente. O justo não mendiga pão, mas o justo às vezes é impossibilitado de trabalhar. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então haverá momentos, irmãos, que você vai estar impossibilitado de trabalhar. Nesse caso, o que haverá não é uma mendicância no sentido da pessoa não estar amaldiçoado, mas haverá sim um recebimento de ajuda por parte de quem pode ajudar. Isso não é mendicância. Então, nós não entendemos que essa palavra está contra a palavra. Nós não entendemos que a Bíblia está contra a Bíblia. Muito pelo contrário. Se nós cairmos doente, se eu cair doente e ficar impossibilitado de trabalhar, eu nem preciso mendigar o pão. Os próprios irmãos vão cuidar de mim, eu tenho certeza. Isso não é mendicância. Há um tempo atrás, eu presenciei um pastor que ficou jubilado, ficou velho, perdeu o ministério naturalmente por conta da saúde, e ele não tinha casa para morar. A igreja se reuniu, fez um ajuntamento de uma chamada de capital e compraram para ele uma casa aqui em Rio Verde. Aí alguém poderia dizer: uai, então esse pastor estava mendigando. E não estava. Queridos irmãos, mendigar não é isso. Tá? Se as pessoas quiserem ajudar, qualquer pessoa aceita ajuda. Então a Bíblia não está contra a Bíblia. Mas eu quero destacar alguns erros que nós, como cristãos, não podemos cometer. Primeiro, o primeiro erro que o rico cometeu, o primeiro erro que ele cometeu é de se esquecer que existe um Deus. Muitas pessoas levam a vida achando que o poder do vil metal pode comprar tudo. Muitas pessoas acham que com dinheiro se resolve tudo. E na verdade, aqui nesse mundo, a grande maioria de tudo que se faz
se resolve mesmo é com dinheiro, mas existem coisas que dinheiro não compra. Por exemplo, dinheiro não pode comprar saúde, dinheiro não pode comprar paz interior, dinheiro não pode comprar o sono, dinheiro não pode comprar uma consciência tranquila, o dinheiro não pode comprar uma bênção, o dinheiro não pode comprar um lugar junto com Deus. Dinheiro não compra tudo. E o rico se esqueceu disso. E eu vejo que muitas pessoas nos dias atuais também têm se esquecido disso, achando que por ter algum patrimônio, por ter um contra-cheque ao final do mês, por ter uma conta bancária vultuosa, ou porque será detentor ou merecedor de alguma herança, pode se esquecer de Deus. Uma das coisas que levam as pessoas a se esquecerem de Deus é a saúde. Eu já tive 20 anos, como a maioria de vocês aqui tem. Eu já tive muita saúde. E quando eu ouvia falar que alguém morreu, eu achava que era ficção. E eu estava ali de frente de um corpo, de um cadáver, e eu não acreditava naquilo, porque eu achava que eu nunca morreria. Quando eu ouvia alguém falar que tinha pressão alta, eu ficava sem entender, porque toda vez que eu aferia a minha pressão, dava 12/8, pressão de menino. E aí, irmãos, você vai caminhando, você vai vendo que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E hoje eu percebo que a morte existe. E descobri que ela não manda recado. Pega muita gente de surpresa. E existe um Deus que te assiste na luta, na dificuldade e também está contigo na alegria. Nós não podemos nunca nos esquecer de onde viemos e para onde vamos. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Estamos aqui como forasteiros em terra estranha. Somos estrangeiros nesse mundo. E o nosso prazo de validade aqui depende de cada genética, de cada determinação do Senhor. Muitos aqui vão viver 100 anos, amém? Quem quer viver 100 anos aí? Ou glória, com saúde, né, irmão? Viver 100 anos com saúde é bom, né? Enquanto você puder tomar banho, você puder comer com as próprias mãos, é maravilhoso. A partir do momento que a gente começa a dar trabalho para os outros, aí é melhor partir, né? Então, quantos aqui vão viver 80 anos? Mas haverá um dia em que Deus nos chamará para si. Nós teremos que partir para a eterna glória. Então, eu quero que você ponha no seu coração nessa noite: Deus é fiel, Deus existe. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus existe, Ele é imanente e transcendente. Deus existe, Ele é o Criador e o sustentador do universo. Deus existe, Ele é pai e não é padrasto. Deus existe, Ele não deve nada para ninguém. Porque o nosso Deus é justo e concede a cada um segundo suas obras. E o nosso Deus é um Deus que abre portas onde não tem. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Antes que Abraão existisse, Deus era. Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Então nós estamos diante de um Deus que está fora do tempo. Ele é atemporal, Ele é imutável. O nosso Deus é eterno, Ele é infinito. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus é zeloso, grandioso, misericordioso. O nosso Deus é zeloso, o nosso Deus, Ele é fiel até as últimas consequências. E nos amou ao ponto de morrer por nós naquela cruz, através do seu Filho, a segunda pessoa da triunidade. Então existe um Deus. Se você está vivo, Deus está contigo. Se você morrer amanhã, você estará com Deus. E isso é ponto pacífico. Independente do que nós creiamos, independente da nossa capacidade de percepção, Ele está aqui. A Bíblia diz que Ele está no templo. Jesus está aqui, no nosso meio. Em vários cultos, em várias oportunidades, eu pude presenciar um homem de branco andando aqui no templo. Em várias oportunidades. Confesso para vocês que eu não vi rosto, mas eu via
alguém vestido de branco, um manto branco, andando no meio de nós, com as mãos abertas, outra hora passando a mão do lado de cá, outra hora passando a mão do lado de cá, abençoando o seu rebanho. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós somos ovelhas do seu aprisco. Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, amém? O que o rico esqueceu? Que existe um Deus. O que nós não podemos esquecer? Que Deus existe. Segundo erro desse homem, ele se esqueceu de que havia um julgamento. Cada um será julgado segundo as suas obras, e aquele que perseverar até o fim será salvo. E no último dia, o Senhor separará os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Entrai para o meu descanso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, é verdade. O nome de Deus é poderoso. E até mesmo quem não é dele pode fazer uso do nome dele. Então, nós seremos julgados. E a Bíblia vai mais além, ela diz que nós já fomos julgados. Dentro do kairós do Senhor, dentro do tempo do onipresente, nós já fomos julgados. E se nós não recebermos Jesus, nós continuaremos condenados. Nós já estamos condenados, mas a partir do momento em que você recebe o Senhor Jesus no seu coração, porque não foi você que o escolheu, foi Ele que escolheu você. Você passa a ter uma nova identidade. E eu vinha vindo para cá agora e pensando, afinal de contas, por que Deus não falou o nome do rico? E eu vim pensando nisso. Sabe o que me veio ao coração? É que o rico sem Deus no mundo espiritual não tem nome. Não passa de um rico. Porque a única coisa que muitos ricos têm é só dinheiro. Não tem amigo, não tem consciência tranquila. O dinheiro que adquiriu foi às custas de escravizar alguém, de subjugar alguém, de tomar de alguém. Então, às vezes, o que o rico tem é só dinheiro, ele não tem mais nada, nem nome, porque no mundo espiritual ele é chamado de rico. E quando nós não temos Jesus, nós não temos identidade. Jesus chega para o endemoniado e, falando com o demônio, ele diz: qual é o teu nome? Ele disse: Legião. No mundo espiritual, quem não está com Jesus, irmãos, é envolvido pelo mal. E ele não passa a ser ele passa a ser uma coletividade. Meu nome é Legião. E para quem não sabe, Legião são 6.200 demônios. Haverá um julgamento, você vai ser julgado se você não recebeu Jesus ainda. Pastor, eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus, inclusive eu falei de alto e bom tom: Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Então eu digo para você, você passou da morte para a vida, e ainda que morra, viverá. Nós seremos julgados, irmãos, pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Deixamos de fazer o tempo todo, deixamos de sorrir, deixamos de abraçar, deixamos de perdoar, deixamos de ajudar, deixamos de respeitar, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de vir à igreja, deixamos muitas vezes de pagar nossas contas, de beijar nossos filhos. A vida passa e todos nós seremos julgados. E você? Tem consciência? Se você morrer agora, não que eu quero que você morra. Eu até brinquei com a irmã hoje no almoço, falei: irmã, se for morrer, deixa para morrer numa quinta-feira, porque aí na quinta você morre, na sexta a gente te vela, no sábado a gente emenda com o domingo e já faz um feriadão. Ela falou: nossa, pastor, é isso que o senhor deseja para mim? Eu falei: não, irmã, de forma alguma. Só quero mostrar para você que eu não tenho medo da morte. Você pode morrer a hora que você quiser, que eu não tenho medo.
Mas a verdade é, irmãos, é que nós seremos julgados. Toma muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com quem você anda. Essa semana eu estava ouvindo um pregador e ele falou que lá no céu, quando nós chegarmos lá, o nosso WhatsApp será revelado. Diz que vai mostrar num telão tudo que nós conversamos no WhatsApp. Eu falei, Jesus, o meu o senhor pode mostrar, que não tem problema nenhum, mas tem uns WhatsApp aí que está censurado, só acima dos 35 que pode assistir. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos será revelado na eternidade. Vai ser em 3D, colorido, Full HD, 1080 linhas. Você imagina, irmão, até as rugas do seu pecado vai ser revelado. Eita lasqueira. Pois é, irmão. Esse homem estava sofrendo, sim ou não? O que ele estava pedindo? Pedindo para o pai Abraão permitir Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele. Irmão, o sofrimento é tão grande que ele perdeu noção. Eu, se fosse ele, pedia para Lázaro jogar um balde na minha cabeça de água. Que uma ponta do dedo não vai resolver nada. O sofrimento é tão grande que a pessoa perde noção. No mundo espiritual, irmãos, não há noção de tempo, não há noção de dor, não há noção de sofrimento, tudo se confunde. Esse homem estava em tormento, e ele pediu para o pai Abraão fazer uma sessão espírita. Manda alguém que morreu aqui para ir lá falar com meus parentes. O que o pai Abraão falou? Não pode haver sessão espírita, porque quem está de cá não pode passar para lá. Não é permitido. Quem quiser ouvir alguma coisa que vem de Deus, vai para a Bíblia. Não vá para nenhuma sessão espírita. A Bíblia está nos ensinando isso. A terceira coisa que esse homem se esqueceu. Já gravaram? Primeiro, quem está anotando aí no perfil da fé, qual é a primeira coisa que nós não podemos esquecer? Deus existe. Então, estão ligados, beleza. A segunda coisa que nós não podemos esquecer: haverá um julgamento. Terceiro, não haverá uma segunda chance. Minha mãe, quando eu era pequeno, ela falava: meu filho, a sorte não tem rabo. Se ela passar e você não pegar na cabeça, acabou. Pode ir embora. Perdeu. Mundo espiritual não tem segunda chance. Pastor, mas e se eu for para o purgatório? Queridos, a base bíblica de purgatório na Bíblia é tão fraquinha. Alguém pode falar: pastor, mas tem base bíblica essa história de purgatório? Irmão, se eu forçar a maionese, tem. Mas eu tenho que forçar demais aqui. E eu tenho que fazer uso de alguns apócrifos. Porque se eu pegar a Bíblia, que foi aprovada no ano 325 depois de Cristo, que é essa aqui, que tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Se eu pegar essa Bíblia aqui, purgatório, eu vou achar uma base bíblica mas é muito fraquinha, quando diz lá em Mateus: e não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centil. É a única base bíblica que tem. Fraquinha, fraquinha, anêmica, pálida, ínfima, miserável. Ou então tem que buscar nos apócrifos. Como a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia que é a verdadeira, não tem apócrifo, não tem purgatório. Se não tem purgatório, não tem segunda chance. Ou é agora ou nunca. É pegar ou largar. Você já viu aquele vendedor que te visita? Ou então você vai lá na loja, em algum lugar, comprar alguma coisa. Você chega e fala: quanto que é? Ele fala assim: 5 mil. Aí você fala assim: não, mas está caro. Ele falou: pois é, na hora que você sair daqui vai aumentar. Aproveita agora. Não, mas amanhã já vai, é tabela nova. Lá pode até ser mentira, aqui não é não. Aqui é verdade. E o que eu tenho que fazer, afinal de contas?
dá esmola para os pobres, certo ou errado? Certo ou errado? O rico deu esmola? O rico deu esmola? Deu. O mendigo comia das migalhas da sua mesa. Eu acho que esse rico dava uma cesta básica. Eu acho que ele dava um pãozinho com carne aqui para o mendigo. Ele era amigo do mendigo. Ele estava até pedindo o mendigo para molhar a boca dele. Ele entrava dentro dessa casa, porque ele era familiar desse rico. Queridos, não é caridade que te leva para o céu. Então não precisa ajudar ninguém? Claro que precisa. Nós temos que ajudar. É obrigação nossa. Isso é obrigação. Isso não é favor, isso é obrigação. Mas então o que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação é para casa. E eu vejo esposos que têm tornado o dia a dia das suas esposas muito difícil. Ele não quer participar da vida espiritual da família, ele se abstém de ser o provedor espiritual da casa, joga a responsabilidade todinha nas costas da esposa e fica no domingão do Faustão, assistindo o jogão do timão dele perdendo. Não quer ajudar na formação espiritual dos seus filhos. Aí quando a vaca vai para o brejo, quando foi o boi e a corda, ele fala, onde eu errei? Quando ficou no sofá, deixando a esposa ir sozinha buscar as coisas de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa, nós não temos segunda chance, não. E a espiritualidade da tua casa é responsabilidade tua, marido em primeiro lugar. O homem é o cabeça do lar. Essa semana eu achei interessante que eu conversei com um casal ontem, sexta à noite, e esse marido, quando ele chegou aqui, irmãos, pensa num homem desconfiado. Sabe quando é que eu sei que um homem é desconfiado? É quando eu chamo para orar e ele não fecha o olho, não. Ele fica... É um olho no pastor e outro no culto. Esse homem é desconfiado mesmo. Teve uma moça que nós começamos a visitar a empresa do esposo dela, e ele era desse jeito, vamos orar. Ela fala, pastor, ora, vamos orar. Quando eu chamava para orar, e eu sem querer abri o olho um dia, quando eu abri ele estava... Aí eu chegava lá e ele me olhava, sabe aquela pessoa que olha de lado? Desconfiado. Pensa num crentão abençoado hoje. Pensa num homem abençoado. Não vou dizer o nome, ele não está aqui, está na congregação, mas pensa num homem abençoado. E eu atendi esse casal essa semana, na sexta-feira, quando ele começou a vir aqui, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele era muito desconfiado. E eu falei isso para ele ontem. Falei, irmão, quando você chegou aqui, eu falei, só Jesus para converter esse coração. Falei para ele. Daí eu falei assim, e aí, irmã, ele já está sentindo vontade de vir para a igreja ou está vindo porque você chama? Pastor, quando vai dando 7 horas, o homem fica inquieto. Quer ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fez o dever de casa certinho, converteu em Cristo Jesus o coração do marido. Muitas pessoas chegam, pastor, ganhei 10 pessoas esse ano para Jesus, e o seu esposo? Não, esse está difícil, esse não está fácil não. Pastor, ganhei não sei quanto, e a sua mulher? Não, aquela ali tem que orar mais. Queridos, vamos ganhar os de casa. De que te vale ganhar o mundo inteiro e não ganhar os de casa? Como é que eu ganho de casa, mulher? Eu ganho de casa, primeiramente, sendo uma mulher sábia. Como é que eu ganho de casa? Como é que eu ganho de casa? Chega em casa, comenta com o esposo, meu bem, o culto foi abençoado. O pastor falou 3 pontos. Ele falou que Deus existe, nós não podemos nos esquecer disso. Ele falou que haverá um julgamento, e se você não for para a igreja, você está enrolado. Terceiro, não tem segunda chance. Comigo é assim, ou ganha ou perde de uma vez. Então, irmãos, comente o culto com seu esposo, com seus filhos. Fale do amor de Deus. Fala, olha, Deus quer salvar a família. Tá bom? Eu não sei como é que está a tua condição. Nós estamos vivendo num mundo hoje que as pessoas se sentem muito constrangidas. Se sentem constrangidas em vir para a igreja e carregar uma Bíblia. Já existe Bíblia de espião. Bíblia 007, aquela que você esconde ela, ninguém vê.
Diz que os japoneses inventaram a Bíblia do tamanho de uma caixa de fósforo. Essa vai ser boa para muita gente, não para quem professa verdadeiramente a sua fé. Uma vez eu dei uma Bíblia para minha esposa, a Bíblia da mulher, que dava 2 dessas, a Bíblia sumiu. Eu não sei por que essa Bíblia sumiu. Até hoje eu cobro dela. Eu deixei no banco, alguém pegou. Ela era grande. Ali, se a pessoa não vê que você é crente, não vai ver não enxerga não. O pessoal agora está trazendo Bíblia no iPhone. É iPhone que fala? Smartphone, iPhone. Está trazendo no celular. Pode, pastor? Pode. Mas você quer ver o pastor feliz? Traz uma Bíblia dessa aqui, ó. Eu vou falar em línguas se você trouxer uma Bíblia dessa. Professa a tua fé. O Ayrton Senna podia ter todo o defeito do mundo, mas aonde ele estava, em que país, em que continente fosse, antes da corrida ele baixava a cabeça e orava, para quem quisesse ver. Onde ele ia, ele carregava a sua Bíblia. Não negue a tua fé. Você quer ganhar a tua família para Jesus? Para de ouvir música do mundo. Você quer ganhar a tua família para Jesus? Desliga essa televisão. Você quer ganhar a tua família para Jesus? Olha dentro dos olhos do teu esposo, dos teus filhos ou da tua esposa e diga que o ama. Fala a verdade, irmãos. Às vezes a gente anda como estranhos dentro de casa. De vez em quando alguém acorda lá em casa que não me dá bom dia, eu falo, dormiu comigo? E às vezes eu escuto, dormir, você não viu não? Mas precisa falar, irmão. Precisa falar. Nós não podemos andar como estranhos dentro de uma casa. Amém? Abrace, dê um abraço, diga que ama. Isso vai mudar o panorama da tua casa. Amém?